Nós já falamos que nós somos aquilo que nós amamos, né, que os amores são a parte essencial do nosso ser e não meramente o pensamento, né? Falamos que muitas vezes a gente não ama aquilo que nós acreditamos amar e esse processo de nós aprendemos a amar o que amamos é algo que, na maior parte das vezes, acontece de maneira não consciente. Nós aprendemos a amar visões da boa vida, uma visão de reino que molda os nossos amores, nossas afeições, as nossas práticas, sem que nós percebamos isso. E aí, nós já na aula passada, começamos o capítulo 3, em que o autor vai falar sobre agora as liturgias cristãs, que são colocadas por Deus como propósito de reorientar, de moldar, de direcionar os nossos amores. E então ele diz que o Espírito Santo nos encontra onde nós estamos. E ele vai falar sobre essas liturgias cristãs. Antes de entrar propriamente nisso, já falamos na aula passada sobre uma nova metáfora que o autor usa. Inicialmente ele falou de o coração como uma bússola, né? Que nos orienta, que nos dá direção, que nos dá um norte, que é essa visão da boa vida, que é essa visão de reino. E aí, na aula passada, nós falamos de uma outra metáfora, que é a metáfora da fome, né? Nós temos fome de alguma coisa. A própria Bíblia fala de Deus como aquele que sacia nossa fome existencial, sacia nossa sede existencial. E aí nós somos orientados por fomes. Né? Não fome física, meramente falando, mas nós somos orientados por esses desejos profundos e intensos. E aí, nessa metáfora, ele usa ela no livro para mostrar que até a nossa fome pode ser educada. A nossa fome pode ser reorientada. Nós temos fome de porcaria porque nós, por algum tempo, repetimos uma prática alimentar ruim e feita em comunidade, né, em liturgias alimentares ruins, que me fizeram ter uma alimentação ruim e um desejo por alimentação ruim. Ele está dizendo que a nossa fome pode ser reeducada e nós podemos, através de imitação, através de um convívio em comunidade com pessoas que têm o mesmo objetivo, através de prática repetida, nós podemos alcançar novas fomes. Isso é o que nós vimos na aula passada. E aí nós paramos na reflexão de que, o que importa então é uma prática diferente, porque se eu tiver apenas um pensamento diferente, isso não muda nada. Né? Nós já citamos Tiago, que ele vai falar que nós devemos ser crentes que praticam aquilo que ouviram e não meramente ouvintes negligentes. O apóstolo Tiago fala sobre isso, porque não adianta nada você ouvir, não adianta nada você estudar, não adianta nada você ter PhD em teologia ou em qualquer coisa, e se aquilo não virar a sua prática, não importou para nada. Tá? Então, embora isso seja uma verdade, embora ele esteja super enfatizando a importância de uma prática, de uma liturgia, de coisas que devem ser repetidas várias e várias vezes para que a nossa fome, para que os nossos amores, para que a direção do nosso coração seja reorientada. Na aula passada introduzimos a temática de que o pensamento importa. Embora ele não tenha a predominância que nós costumamos dar a ele, como se a única coisa para um processo de mudança, de discipulado cristão, seja por via do pensamento, da racionalidade, ele vai dizer, mas o pensamento tem o seu lugar. Claro que tem o seu lugar, ele está escrevendo um livro. A Bíblia é um livro que deve ser lido. Então a gente não está negligenciando o pensamento, a instrução, nada disso. E aí o lugar que o pensamento, a reflexão teórica tem nesse processo é justamente que o objetivo das reflexões é precisamente levar você a práticas que, por sua vez, gerarão novos hábitos. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma reflexão e a gente vai ser mais específico nessa reflexão de algumas práticas
que devem ser ou incluídas, ou ampliadas, ou tratadas com mais valor em nossos ritmos de vida, em nossa rotina semanal, para que dessa forma, cientes da importância, cientes do impacto que essas coisas nos fazem, nós então decidamos conscientemente inserir essas práticas na agenda. Nós decidamos começar a aplicar repetidamente essas novas práticas alimentares para que elas remodelem a nossa fome, remodelem as nossas afeições, os nossos desejos, os nossos amores. Então, olha só a importância da reflexão teórica. Nós estamos fazendo isso agora, pensando aquilo que é importante, aquilo que é bom, aquilo que condiz com a palavra de Deus, e então nós, por causa do pensamento, por causa da reflexão, nós decidimos então a repetir uma coisa que ainda os nossos amores não estão vinculados, mas que devem ser à medida que aquilo é repetido. Nós já falamos na aula passada, né, que o próprio autor do livro deu um exemplo dele, que ele estava estudando, um autor que a sua esposa sempre tentou convencê-lo a ter um certo tipo de alimentação e ele nunca deu bola. E aí, na hora que ele leu alguns autores que ele gostava sobre o tema, ele mudou de opinião, mas a esposa já estava falando faz tempo, né? Isso acontece com muita frequência. E aí, então, ele lendo aquele livro, as suas ideias foram sendo mudadas. Mas eis que ele se percebeu, lendo um livro que condenava a alimentação fast food, por exemplo, mas ele estava em fast food lendo aquilo. Ele estava comendo fast food enquanto lia e concordava com tudo que estava sendo lido. Ou seja, a mente dele tinha sido transformada, mas os hábitos dele falavam mais alto do que a própria ideia de mente dele. Assim como nós sabemos, por exemplo, intelectualmente, o quanto a oração importa. Sabemos o quanto a devocional importa, que não deveria ter nenhum crente que não faz essas coisas. Mas a gente pode estar ciente de tudo isso e ainda assim estar tendo vidas precárias em oração, precárias em devocional. Podemos dizer para os outros o quanto é importante o estar na igreja reunido, cultuar, mas nós mesmos podemos faltar e estar ausente no culto com muita frequência. Então, existe esse gap, existe essa lacuna entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós praticamos. E com isso eu não estou dizendo que aquilo que nós sabemos não é importante. Não é suficiente, mas é diferente de dizer que não é importante. Nós precisamos saber o que devemos fazer, precisamos saber a importância do que devemos fazer e aí então decidirmos, por conta desse conhecimento, a um caminho de mudança. Igual ele, né? Ele percebeu que ele estava lendo uma coisa, concordando com aquilo, mas estava fazendo o contrário enquanto ele lia. Aí ele percebeu, alguma coisa precisa mudar. E aí ele colocou em ação justamente aquilo que é necessário para a formação de novos hábitos ou reabituar as suas práticas para que então ele começasse, o seu corpo acompanhasse a sua mente, por assim dizer. E foi o que ele fez, ao ponto de depois ele dizer, né, que ele começou a se exercitar, porque um bom hábito leva a outro. E um mau hábito leva a outro também, mau hábito. É o que o livro do James Clear, Hábitos Atômicos, fala do encadeamento de hábitos. Nós devemos sempre linkar um hábito bom a outro. E principalmente se você quer desenvolver um hábito novo, o que você faz? Você pega um hábito antigo, bom. Por que tem que ser bom? Se for ruim, você não vai querer vincular um hábito bom ao ruim. Certo? Então você não vai querer, vamos supor que você tem o hábito de fumar, mas você quer ter o hábito de orar. Aí você fala assim, eu vou vincular o hábito de orar ao de fumar. Toda vez que eu for fumar, eu vou orar. Não, aí não é bom, porque você está vinculando um hábito bom a um ruim, que você vai sempre depois depender do ruim para cometer o bom. Então, não faça isso. Se tiver um hábito ruim da sua vida, gaste energia para erradicá-lo, para tirá-lo, ok? Mas se você quiser criar um hábito bom, pegue um hábito bom que você já tem e
vincule. Então, você já faz sempre certa coisa em determinado horário. Você quer fazer uma outra coisa. O que você faz? Você conecta que após ou durante aquele hábito que você já tem, você vai conectar a esse hábito que você quer criar. Isso é um encadeamento de hábitos. Então, um bom tende a levar a outros bons e um ruim tende a levar a outros ruins. É um abismo puxa outro abismo. Então, eu estou dizendo isso porque ele começou a mudar a alimentação, mas logo depois ele já estava se exercitando, já estava corrigindo o horário de sono, que é geralmente quando a gente começa a cuidar de um aspecto da saúde, tendemos a começar a olhar para o resto que estava sendo negligenciado. Né? Então, a importância disso. Então, ele percebeu intelectualmente uma coisa, e a partir daquele momento, então, ele começou a colocar em prática uma série de coisas, que depois ele falou que a sua fome, os seus desejos mudaram. Hoje, por exemplo, ele não vai viajar, ele viaja bastante, né? Sem levar o tênis de corrida dele, porque ele não consegue, nem numa viagem curta, ficar sem praticar exercício físico. Então, alguém que não gostava de fazer, alguém que não tinha interesse nenhum, estava com sobrepeso, agora, de repente, tem fome, tem desejo por isso. Então, os pensamentos importam sim. Os rituais mudam os nossos hábitos, que geram novas fomes, e tudo isso acontece porque lá inicialmente você mudou a sua compreensão de enxergar as coisas e aí então você colocou em prática. Agora, embora eu estou dizendo que o pensamento importa, ele nem sempre está presente nessa transformação, tanto para ruim quanto para bom. Por exemplo, já falamos que nós somos moldados por liturgias, que muitas vezes estamos ali sem refletir conscientemente, e ainda assim essas liturgias estão formando nossos amores. Alguém que vem, por exemplo, para um culto cristão, que não tem a noção que nós temos sobre a importância do culto, sobre aquilo que Deus está fazendo através do culto, ainda estão sendo impactados pelo culto sem que tenham consciência disso. Ou seja, a consciência é importante, o pensamento reflexivo é importante? É o que nós estamos fazendo agora. Mas existe transformação sem o pensamento? Pode existir. E tem acontecido. Okay? Então, por isso que ele está falando da predominância dos rituais e das liturgias, porque, de novo, ele não está negligenciando o conhecimento, até porque a Bíblia é um livro de conhecimento. Mas que nós podemos ter práticas, podemos ter amores transformados por meio de práticas que nem conscientemente estamos. Né? Que temos. Então, é importante, tem o seu lugar, estamos fazendo isso agora, mas eu não quero que você descarte de que várias coisas você tenha aprendido a amar sem que você tenha lido um livro sobre isso. Esse é o meu ponto. Nós aprendemos a amar coisas, visões da boa vida, sem que tenhamos necessariamente ler um livro ou participar de uma conversa, de uma palestra teórica sobre o assunto. Ok? O que nós estamos fazendo apenas é trazer à luz da consciência essa temática para que tenhamos mais responsabilidade na maneira de enxergar as coisas, como os rituais também têm feito algo em nós, e para que nós conscientemente, daquilo que está registrado nas Escrituras, optemos e decidamos por participar de ritos, liturgias, práticas repetidas que vão formar os nossos amores para aquilo que nós sabemos conscientemente que é o que a Bíblia nos ordena a ter. Portanto, a reflexão deve nos estimular a adotar novas práticas, as quais, por sua vez, formarão novas fomes e que vão inculcar novos hábitos. Agora, vamos voltar ao tema da comunidade. Lembra que na aula passada, deixa eu resgatar aqui, nós falamos de 2 pontos importantes. O primeiro é que mudança acontece em conjunto, em comunidade. Pincelamos isso na aula passada. E depois falamos que para conseguir reformar os nossos desejos, nós
precisamos nos comprometer com práticas que nós não desejamos fazer. Ok? Então, alguém que não tem prática, não tem gosto nenhum de ir para a academia, por exemplo, porque acha a coisa mais horrorosa de todas, precisa começar a fazer sem ter gosto, sem ter desejo, sem ter motivação. Repetir tantas e tantas vezes até que aquilo faça parte dos seus novos desejos. Okay? Então, essas duas coisas são importantes. Agora, voltando à ideia de comunidade. Então, a igreja, que é a comunidade do corpo de Cristo, comunidade por excelência, é o lugar onde Deus nos convida a renovar os nossos amores. Por isso que Deus não nos salvou para ficarmos isolados. Deus nos salvou para uma comunidade. Por isso que não existe esse negócio de eu sou crente, mas eu não tenho igreja, eu não tenho comunidade, eu sou desigrejado porque eu tenho acesso a Deus no meu pessoal, Deus está no meu quarto. Não existe isso porque Deus nos salvou para o seu corpo. Nos enxertou no seu corpo, na sua comunidade. Então a igreja é esse lugar, é esse ambiente espiritual no qual Deus tem por propósito transformar não meramente o nosso intelecto, mas os nossos amores que acontecem muito além de estar presente numa escola bíblica dominical, do que ouvir certas mensagens ou do que ler certos livros. Os nossos amores são transformados através da vida comunitária, de práticas, de rituais litúrgicos que acontecem em meio à comunidade e não isolado. Então, não é na igreja que somos... Na verdade, é uma pergunta, né? Não é na igreja, por acaso, que somos nutridos pela palavra, onde comemos a palavra, onde recebemos o pão da vida? Então, é na igreja que Deus tem por objetivo transformar as nossas fomes. Já que nela nós comemos o pão, participamos da ceia do Senhor, é porque Deus quer transformar as nossas fomes. É por isso, inclusive, que nós jejuamos. A liturgia do jejum não é uma barganha com Deus, mas senão uma comunicação ao nosso coração de que o pão que nós precisamos de fato é Deus, é Jesus Cristo, é a sua palavra. E muitas vezes, ludibriados e tão focados no pão físico, nós perdemos essa sensibilidade que, na verdade, o principal alimento de que nós precisamos, conforme Jesus disse quando foi tentado por Satanás, em Mateus 4, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, eu posso abster-me do pão, que é o que Jesus estava fazendo ali por 40 dias no deserto, para que o meu corpo seja relembrado e eu comunique de maneira prática, ritualística ao meu coração, que eu tenho fome por Deus e eu careço que Deus me nutra, que Deus me alimente. Esse é o objetivo do jejum. É conscientizar-se, não apenas intelectualmente, né? Isso seria o conscientizar-se, porque tem a ver com consciência, mas também internalizar corporeamente, cardiacamente, não existe médico, deu para entender, né? O nosso coração perceber que a nossa fome principal precisa ser de Deus e Ele decidiu nos nutrir através da comunidade que Ele chama seu corpo, através de vários ritos, por exemplo, a ceia do Senhor, que é um meio de graça, é um meio de renovação dos nossos amores. Algo místico, positivamente falando, acontece na ceia. Não é apenas um memorial, igual nossos irmãos de outras denominações tratam a ceia, como se fosse apenas uma memória. Não é apenas uma memória. O que nós participamos da ceia é de um elemento religioso, litúrgico, que visa modelar as fomes do nosso coração. É até interessante, embora a ceia do Senhor antigamente fosse uma refeição, né? Tinha pessoas que estavam tomando e comendo tanto que outras pessoas estavam ficando sem, então não era um pãozinho igual a gente faz, um suquinho.
Mas acho que o fato de esses elementos serem pequenos para nós, eu acho que nos dá um lembrete de que é claro que eu não estou comendo esse pão e esse suco para me satisfazer fisicamente. Até porque esse tamanho de pão eu jamais ficaria saciado. Mas isso me lembra que o que isso representa, e através desse ritual o que está acontecendo é que Deus está me nutrindo espiritualmente. Então essas práticas, embora pareçam repetitivas, são repetitivas e devem ser repetitivas, mas às vezes parece para a gente muito mecânica, muito sem sentido. Na verdade, Deus usa para remodelar os nossos amores. Tá? Então é muito importante a vida em comunidade, em torno da mesa, em torno dos sacramentos, em torno dos rituais, das liturgias que Deus nos colocou. A igreja é a morada onde o Espírito nos alimenta com o que necessitamos, com a sua graça, até nos tornarmos um povo que deseja, acima de tudo, a Ele, acima de todas as coisas. Então, é esse ambiente da igreja, e não um ambiente físico, mas estou falando desse ambiente espiritual, da comunidade dos santos, dos crentes. É nesse ambiente espiritual que Deus trabalha essas liturgias para que nós aprendamos a amar aquilo que nós precisamos. Porque o resumo de toda a lei é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. O resumo de toda a lei não é conhecer essas coisas, não é decorar a Bíblia. O intuito da vida cristã é os nossos amores serem remodelados, é amar a Deus acima de todas as coisas. E por isso, nós precisamos de momentos em que nós somos instruídos intelectualmente, mas precisamos de momentos em que nós vamos ser remodelados por meio de práticas, por meio da verdadeira comunhão cristã. As práticas da igreja são um exercício espiritual, que nos convidam a rotinas que treinam os músculos do nosso coração. Eu acho que uma boa ilustração, uma boa metáfora para falar de igreja seria uma academia. Porque nós, muitas vezes, estamos na igreja como se nós estivéssemos num cinema. A gente vai, paga o ingresso, senta no banco, assiste a um culto que na nossa cabeça acontece aqui na frente. Então nós temos uma noção de culto muito passiva, que o culto acontece, como na Igreja Católica, lá na frente. É o Papa, é o padre, é o bispo, é o pastor que está fazendo o culto, é a equipe de louvor que está fazendo o culto, mas nós estamos assistindo ao culto. E por isso que temos uma mentalidade tão crítica, muitas vezes, em relação ao culto, porque o que é esperado de um consumidor é poder criticar aquilo que está consumindo. Então você vai num cinema, você não gostou do filme, você critica mesmo, e está certo criticar. Você pagou o ingresso, queria ver uma coisa boa. E aí na igreja, como a gente tem essa impressão de que estamos indo para sermos servidos, que estamos indo para assistir a um culto, nós então temos essa tendência também a críticas, a nada construtivo, nada relevante, mas porque estamos ali para consumir e consumir e consumir. Quando, na verdade, a igreja, de frente de um cinema, ela se parece mais com uma academia, porque na academia, se você ir até lá e sentar na cadeira e ficar assistindo as pessoas fazerem os seus exercícios, você não vai ter benefício nenhum. E você sabe disso. Se você contratar um personal trainer e mandar ele fazer os exercícios por você, você não vai ter benefício nenhum na sua saúde, na sua condição física. Nenhum. E se nós tivéssemos a mesma mentalidade no que diz respeito à igreja, se entendêssemos que na igreja esse ambiente espiritual é um ambiente ativo, ambiente em que eu participo ativamente das liturgias, que eu participo ativamente dos rituais, que eu participo ativamente do culto, dos sacramentos e de todos os elementos que envolvem a vida cristã comunitária, então aí sim eu posso esperar um desenvolvimento espiritual. Aí sim eu posso esperar um crescimento nos meus amores em direção a Deus.
Mas se eu estiver como mero espectador, se eu estiver como mero consumidor, vendo, assistindo as coisas acontecerem, então eu não terei esse impacto na minha vida. Então, a igreja se parece mais com a academia, nesse sentido de que nós somos dirigidos por Deus a práticas, a exercícios espirituais. Por isso que a gente fala que a devocional, a oração, o culto são exercícios espirituais que a gente precisa fazer se a gente quiser receber algum benefício por isso. Então, são práticas ativas que treinam os músculos, não do nosso corpo, mas do nosso coração. Para Calvino, João Calvino, um importante reformador, ele dizia que a igreja era um ginásio, um campo de treinamento, uma escola, uma comunidade de preparação e práticas que orientam os nossos corações. Então essa é uma boa maneira de enxergarmos a igreja. E se pensamos então que santificação tem a ver com nos revestir de Cristo, lembrando lá do texto que nós já trabalhamos em Colossenses, e Colossenses 3 e Romanos 13 também, que precisamos nos revestir de Cristo. Se pensamos que a nossa santificação tem a ver com isso, a gente vai ver que está intimamente associado a santificação a sermos incorporados no corpo de Cristo, que tem por prática essas liturgias cristãs que formam os nossos amores. Então, o discipulado, ele vai usar uma outra metáfora aqui, ele usou a metáfora da bússola do coração, ele usou a metáfora da fome, e agora ele vai falar que o discipulado é como uma imigração, do reino das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Então, em Cristo, nós recebemos um novo passaporte, um passaporte celestial, e em nosso corpo nós aprendemos, e temos que aprender, a viver como nativos neste novo lar, neste novo local, neste novo país, com essa nova cidadania. Nós aprendemos a falar uma nova língua. Uma imigração dessas, de um reino para o outro, não se resume a ser transportado para um domínio diferente, para um estado, uma geografia diferente. Mas precisamos ser acostumados a uma nova forma de vida, a um novo idioma, a novos hábitos, a nos libertar de hábitos vinculados a um reino adversário. Nós mudamos de time, nós mudamos de reino. Então, práticas que tínhamos quando fazíamos parte do outro time, do outro reino, já precisam ser tiradas para que novas práticas, para que novos idiomas, para que um novo linguajar, para uma nova forma de usar meu tempo, uma nova forma de usar meus recursos, uma nova forma de usar minha língua, seja colocada no lugar para que eu crie os comportamentos que são próprios deste novo lar, deste novo reino, deste novo império. Por isso, o culto cristão é uma aculturação como cidadãos do céu, ainda que vivendo na cidade dos homens. O culto é uma dessas ferramentas mais importantes que Deus estabeleceu para que nós aprendamos a ser aculturados na maneira como o céu funciona. E aí, dentro dessa perspectiva da importância do culto, ele vai falar de como o Espírito Santo nos encontra aonde nós estamos, principalmente ali no contexto de culto. E ele vai contar uma história muito interessante, em outras oportunidades a gente já falou sobre ela, que inclusive dá para usar essa ilustração para várias coisas, para vários ensinos. Mas o que ele está dizendo aqui, a história é a seguinte. Tinha um cara que ele tinha muita confiança em Deus, e aí um dia começou a chover muito forte, e aí começou a encher a região onde ele estava, e aí as pessoas começaram a sair, e aí acho que ofereceram, se eu não me engano, carona para ele, enviaram um carro, passou, ofereceu carona, ele recusou. Mais ou menos assim, não lembro exatamente a ilustração, não os detalhes, mas eles não importam. E aí ele recusou, falando, não, Deus cuida de mim, Deus vai me salvar.
mas a chuva estava muito forte, a rua já estava enchendo, e ele perdeu a oportunidade do carro, porque ele sabia que Deus ia salvar ele. E aí então a chuva aumenta, a enchente começa a subir muito, e aí um barco passa e vem para salvá-lo. Ele fala, não preciso de barco, porque eu confio em Deus, Deus vai me salvar. O barco vai embora, a água já subiu até o telhado da casa dele, ele precisou subir no telhado, e aí veio um helicóptero, e o helicóptero falou, a gente veio te buscar, especificamente você, para te salvar. Ele falou, não, eu creio que Deus vai me salvar, então pode ir embora, não preciso do helicóptero. E aí, não é surpresa para nenhum de nós que esse cara morre, afogado. E aí chega no céu, e esse cara chega para Deus, né, muito decepcionado, porque ele achava que Deus ia salvá-lo. Deus olha para ele e fala assim, cara, eu te mandei um carro, te mandei um barco, te mandei um helicóptero. Você morreu porque você quis. Porque eu mandei todos os meios ordinários para a sua salvação e você recusou. E o que essa história nos lembra? Que nós temos, de igual modo, uma tentação, uma inclinação para eventos sobrenaturais. Nós tendemos a querer encontrar Deus no sobrenatural, nos grandes eventos, nas grandes emoções, nas grandes coisas. Quando, na verdade, Deus se revela no sacramento do momento presente. Deus se revela no ordinário da vida cristã. Deus se revela nas pequenas coisas. Nas coisas que nós passamos batidos, que nós não damos conta. Deus se revela nessas coisas. Deus se revela assim por meio do Grand Canyon. Deus se revela assim por meio do estudo da imensidão do universo. Deus se revela nas grandes coisas, mas Deus se revela também numa pequena flor. Deus se revela num odor, num cheiro, num pequeno som de um pássaro cantando. Deus está revelando a sua criatividade, grandeza, bondade, imensidão, justiça, por meio do ordinário, por meio de práticas que parecem inofensivas, que parecem não estar gerando benefício nenhum. Um culto que eu pratico toda semana e que é a mesma coisa. E às vezes a gente acha que a gente precisa de acampamentos, que a gente precisa de encontros com Deus, que a gente precisa... Encontros com Deus é um evento, tá? Que algumas igrejas têm, não que todos nós precisamos de encontro com Deus. Estou dizendo esses eventos que tem todo um mistério envolvido, que não pode contar o que aconteceu lá, e é um monte de coisas, e são vários dias, porque é lá nesse evento que você vai ter o verdadeiro encontro com Deus. Porque Deus está no extraordinário, mas Ele não está no comum. Ele não está no dia a dia. E a gente não aprende a perceber Deus através da lente do ordinário. A gente deixou de perceber Deus oculto no meio das coisas diárias. A gente deixou de perceber. E a gente vive vidas pobres, espiritualmente falando, porque Deus parece muito restrito a uma mentalidade judaica equivocada no Antigo Testamento, de que Deus estava restrito ao tabernáculo, de que Deus estava restrito ao templo. E que fora do templo, fora desses limites religiosos, desses limites eclesiásticos, eu não encontro Deus. Na minha Liturgia do Ordinário, que é um bom livro, é o nome de um livro escrito por uma autora chamada Tisha Warren, um livro excelente que eu recomendo que os irmãos leiam, Liturgia do Ordinário. Então, por essa mentalidade equivocada nossa, nós não conseguimos encontrar Deus na liturgia do ordinário, do comum, do dia a dia. E o culto e vários elementos várias práticas que devem remodelar os nossos amores são comuns, são ordinárias. Não são grandes espetáculos, não são grandes coisas.
E parece que na nossa vida a gente sempre está correndo atrás de um novo grande evento, de uma nova grande programação, de uma nova grande coisa, de um novo grande mover. E nós negligenciamos aquilo que Deus tem feito, em sua maioria, no ordinário, no comum. Em outras palavras, estamos rejeitando os carros, estamos rejeitando os barcos, estamos rejeitando os helicópteros, estamos morrendo afogados quando Deus está mandando meios de graça comuns que nós temos recusado por conta da nossa idolatria do sobrenatural. Porque nós só queremos grandes coisas, grandes movimentos, grandes impactos, grandes sentimentos. E que Deus está ali atrás da vidraça do ordinário. Eu gosto da ilustração de que toda a realidade criada são como vidraças, vidros, que nós devemos enxergar por meio deles para encontrar algo que está além. A Bíblia fala que todas as coisas revelam que por detrás delas há o Criador. E ele demonstra certos atributos e características por detrás das coisas que ele fez. Ou seja, quando nós olhamos para a criação, ela não é um fim em si mesmo. Mas ela é um meio pelo qual nós podemos encontrar aquilo que é mais precioso no mundo, que é a glória de Deus, que é a manifestação do valor de Deus, as virtudes de Deus, os atributos de Deus. Então, quando nós olhamos a criação, seja ela no mundo natural, as árvores, os oceanos, os pássaros, as formigas, as estrelas e qualquer outra coisa, seja no ambiente familiar, a rotina do dia a dia, nosso trabalho, os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, coisas que são muito ordinárias, que acontecem todos os dias, nós podemos encontrar Deus quando nós aprendemos a olhar através dessas coisas. Já usei uma ilustração de que, imagine que você está viajando e aí ao invés de você olhar para a paisagem de carro, e ao invés de você olhar para a paisagem lá fora do carro, você começa a prestar atenção nos detalhes do vidro. Você começa a ver uma sujeirinha, uma poeira, um corte no vidro. Você começa a olhar para o vidro sem olhar para o que está atrás do vidro, para a paisagem. E muitas vezes nós estamos olhando para a natureza, para aquilo que Deus fez, sem olharmos através da natureza, sem olharmos através dessas coisas, para que no ordinário das janelas da nossa vida, nós encontremos Deus. E que nesse encontro no ordinário, os nossos amores são transformados, porque nós aprendemos a amar aquele que está por detrás dos ritos. Nós aprendemos a amar aquele que está por detrás do ordinário, do comum, do dia a dia. Deus está oculto no sacramento do momento presente. O que o sacramento é? Quando a gente participa da ceia e do batismo, por exemplo. Sacramento é um sinal visível de algo invisível. Então, quando eu falo que Deus está oculto no sacramento do momento presente, é que o Deus invisível se faz presente através do visível criado. E meus irmãos, isso tem um impacto assim tão grande que talvez seja a aula mais importante que a gente poderia ter. Porque isso muda toda a nossa vida, a cada segundo do nosso dia. Muda tudo. Porque se a gente pode encontrar Deus nas pequenas coisas, no dia a dia mais comum, no dia a dia mais sem graça, nós podemos encontrar Deus, então toda a nossa vida passa a ter graça. Então eu posso desfrutar das pequenas coisas com uma alegria que pessoas que têm grandes coisas não estão desfrutando. Esse é o segredo, no final das contas, da felicidade, da satisfação, da plenitude. Porque eu posso encontrar nada menos, nada mais do que Deus em cada situação, em cada contexto, que outrora talvez me levaria a uma frustração, que outrora me levaria ao tédio, que outrora me levaria à ira. Agora eu posso encontrar Deus. Seja em meio ao sofrimento, porque Deus está oculto no meio do sofrimento,
com a sua graça, fazendo que todas as coisas cooperem para o nosso bem, nos tornando mais do que vencedores. E Deus está oculto nas coisas, nas alegrias pequenas do dia a dia. Eu lembro de uma frase do John Piper, né, um teólogo pastor batista norte-americano, que diz assim que o que nós precisamos fazer é tornar todo o prazer um canal de adoração. Ou seja, em outras palavras, eu preciso encontrar Deus através de todo o prazer, porque dessa forma, encontrando a Deus, o meu coração aprende a amá-lo e, portanto, amando a Deus, eu estou adorando a Deus. Por isso que o autor do livro aqui fala que nós somos aquilo que nós amamos, nós somos aquilo que nós adoramos, porque nós adoramos aquilo que nós amamos de fato. Ou seja, transformar todo o prazer em um canal de adoração significa mais ou menos assim. Pense em um dia de frio, e aí você acorda com muito frio ali, cheio de blusa, etc., e você vai para o sol. E aí todo aquele frio começa a se dissipar quando a luz do sol começa a irradiar sobre você, e você começa a sentir aquele prazer daquele calor que está tomando o seu corpo e fazendo você tirar aquelas blusas. E quando você faz isso, você pode lembrar de que imagina o calor que vem da fonte de onde saiu esses raios de luz. Se esse sol agora é tão gostoso que me aquece e é bom, imagina o quanto desse calor existe na fonte, no sol. Eu recebo só um pouco desse calor, um pouco desse raio de luz, mas imagina o quão luminoso é, imagina o quão caloroso é a fonte dessa luz. Da mesma maneira, quando nós enfrentamos, ou quando nós participamos de momentos prazerosos na vida, nós somos convidados a imaginar que tipo de ser é a fonte desse prazer. Quando nós nos vislumbramos com a inteligência de alguém, quando nós nos vislumbramos com a capacidade específica, ou com uma música, ou com um som, com uma bela paisagem, a gente tem que pensar como que é a fonte disso. Se isso já é inteligente demais para me surpreender, imagine a fonte dessa inteligência em Deus. Se isso é criativo demais para me deixar extasiado, imagine a fonte dessa criatividade. Se isso é bom, imagine aquilo. Ou seja, nós podemos encontrar Deus através de todo prazer, pequeno que seja. E quando nós fazemos isso, nós estamos manifestando a beleza, a criatividade, a grandeza, o poder, os atributos de Deus. E é por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais. É uma coisa que a gente faz todo dia. É uma liturgia diária, ordinária, comum, comer. Quer bebais, ou seja, outra coisa que a gente faz todo dia. Quer fazer qualquer outra coisa, simples que seja, fazer tudo para a glória de Deus. Como nós vamos fazer tudo para a glória de Deus? Já parou para pensar como que a gente bebe uma água para a glória de Deus? Como que a gente faz? Qual o jeito misterioso de fazer isso? Quando eu consigo conectar a ordinariedade do momento presente com a presença oculta e misteriosa de Deus. Quando eu consigo desfrutar Deus. Quando o prazer de beber um copo de água me lembra da fonte da água da vida. Quando cada momento difícil, fácil, prazeroso, doloroso do meu dia me faz lembrar, me faz me conectar com Deus que está ali oculto por detrás daquilo. Percebe então que a gente não está falando, eu estou tentando ampliar até a visão do autor, que embora ele esteja falando aqui da liturgia do culto, que é uma liturgia ordinária, é uma liturgia comum, não tem nada de espalhafatoso no culto, e não deve ter mesmo. É para ser simples, é para ser comum, é para ser repetido mesmo. A gente não tem que ficar inovando, inventando a moda cada domingo para as pessoas não se cansarem.
Embora ele esteja falando nessa temática, eu estou ampliando ainda assim para falar que no nosso dia a dia nós temos liturgias muito básicas, como tomar um copo de água, que podem nos fazer aprender e desejar mais a Deus, quando feitos de maneira a procurar encontrar Deus através do momento presente, oculto no momento presente. Que é uma outra dificuldade que nós temos. Nós temos uma dificuldade de nos conectar com o presente. Ou a gente vive no passado, que é muito próprio, principalmente do círculo em que nós fazemos parte. Vivemos no passado. Vivemos olhando para o retrovisor. Porque aquela época foi boa, porque isso, porque aquilo não volta mais. Estamos sempre olhando para trás. Ou estamos sempre olhando para frente, ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. E às vezes passamos o nosso dia na alternância entre lembrar do passado que foi bom ou que foi ruim e andar ansioso pelo futuro que ainda não chegou. E o momento presente é solapado, jogado para escanteio. Nós não conectamos com aquilo que estamos vivendo no agora. Nós não desfrutamos do agora. Nós estamos sempre tentando ou antecipar um problema ou um prazer futuro, ou estamos revivendo um problema ou um prazer do passado. Mas perdemos o senso do agora, de que Deus está se revelando no agora. Deus se revelou no passado, sim, em Cristo, Ele se revelou e precisamos do passado, não estou negligenciando isso. Deus virá no futuro em Cristo, na sua segunda vinda, então o futuro é importante, mas o momento que nós nos relacionamos com Deus é no agora. Eu não me relaciono com Deus no passado, eu não me relaciono com Deus no futuro, eu me relaciono com Ele agora. Eu encontro com Ele agora. Através das coisas simples do dia a dia. E não pense você, não, eu vou me encontrar com Deus assim que eu sair dessa aula. Assim que eu for almoçar. Não, Deus está presente no agora, este exato segundo. Não só quando planejamos viagens, não só quando fazemos grandes coisas, Deus está presente no agora e à medida da nossa capacidade de conseguirmos encontrá-lo, vai ser a medida da nossa felicidade, da nossa satisfação, da plenitude que vamos sentir nesse mundo, embora as dificuldades continuarão existindo, mas nós poderemos desfrutar de algo absolutamente ordinário e, ao mesmo tempo, absolutamente sobrenatural. Tem um filme muito legal, eu não sei se hoje está na Netflix, mas chama Questão de Tempo. Não é um filme cristão, e o personagem desse filme, ele descobre que ele pode, é uma herança familiar, que ele pode voltar ao passado. Então ele entra num armário, ele fecha as mãos, os olhos, e ele pode voltar a qualquer momento que ele já viveu. E aí o filme vai mostrando, né, os erros que esse rapaz vai cometendo ao tentar voltar para o passado várias e várias vezes. E chega um momento do filme que ele adquire uma certa maturidade, ele para de querer voltar ao passado para tentar mudar certas coisas, e ele começa a voltar ao passado todos os dias para reviver os dias comuns e ordinários, não só os grandes eventos. Mas ele começa toda noite, ele pega e volta aquele mesmo dia e revive aquele mesmo dia de novo. O ordinário do dia. E é muito interessante, porque tem uma cena do filme que ele tá nessa... é um mau dia, tá, que todos nós passamos, que parece dar tudo errado. Então, no trabalho dele as coisas dão errado. E aí mostra, por exemplo, ele chegando numa lanchonete para pedir uma água, um café, alguma coisa assim. E aí, a primeira vez que mostra essa cena, que é a primeira vez que ele está vivendo o dia, ele chega na moça do lanchonete e a câmera está filmando só ele. Né? Uma imagem meio ruim, tenebrosa, de um dia ruim que ele está passando. E aí ele pede o café, sai dali sem olhar para ninguém e vai embora.
quando ele chega à noite e ele decide voltar e viver o mesmo dia pela segunda vez, só que de uma outra perspectiva, como uma dádiva, como um privilégio, é o mesmo dia. A única coisa que mudou foi ele. A única coisa que mudou. O dia é o mesmo, as mesmas coisas aconteceram. Quando ele chega nessa lanchonete, a imagem, ao invés de estar focada nele, está focada no que ele está vendo. E aí ele olha para a moça que está atendendo ali na lanchonete e ela dá um sorriso muito bonito. E eles têm uma conversa muito agradável. E é uma cena muito bela. E nos convida a pensar, e ele dá outros exemplos, né? Eu só estou dando um, de como que da primeira vez ele perdeu isso. Ele perdeu a beleza daquele dia, ele perdeu um Deus, embora o filme não fale sobre Deus, mas ele perdeu um Deus oculto através do sacramento do momento presente, na ordinariedade do dia. E aí o grande desfecho do filme é que depois ele para de viajar no tempo. Porque o filme está querendo nos encorajar a fazer algo que, se nós não temos o mesmo poder de voltar no tempo, a gente não consegue. Não tem como a gente viver o mesmo dia outra vez. Mas sabe qual foi o insight que aquele rapaz tem no final do filme? Ele fala assim: eu parei de viajar no tempo. E eu vivo agora, todos os dias, como se eu já estivesse vivendo ele pela segunda vez. Eu já vivo o dia tentando me conectar ao ordinário do momento presente, porque esse ordinário do momento presente é aquilo que de maior extraordinário existe. Ou seja, você quer encontrar Deus no extraordinário? Aprenda a o encontrar no momento ordinário do dia a dia, no presente, no agora. Deus está aqui agora. E nós podemos aprender a percebê-lo. Podemos aprender a nos relacionar com Ele. No agora. Não no futuro, não no passado, não nas grandes coisas, não nos grandes eventos, mas em liturgias, como essa que nós estamos fazendo agora, como as que nós faremos após terminar esse momento. Então nós podemos encontrar Deus no ordinário. E a vida cristã é uma prática de muitas práticas que fazem com que nós nos conectemos a Deus. Então, meus irmãos, não desprezem esse ensino. Isso aqui, assim, a gente deveria passar a vida refletindo sobre essas verdades. Para que a gente não perca a vida distraídos, sem perceber a Deus por detrás de todas as coisas. Bom, vamos seguir. Ele fala que com grande frequência nós buscamos o Espírito naquilo que é extraordinário, quando na verdade o Espírito está atuando por meio daquilo que a gente chama de meios de graça comuns, que é, por exemplo, a ceia, o batismo, o culto, uma oração, uma vida em comunhão, uma prestação de contas. Insistimos em buscar Deus nas novidades, como se a graça de Deus sempre estivesse relacionada à próxima melhor coisa, o próximo grande evento. Mas Jesus nos encorajou a buscar a Deus numa refeição simples e comum. E aí eu indiquei um livro, né, o Liturgia do Ordinário, da T.T. Warren. Tem um outro livro para indicar, que chama Simplesmente Crente, do Michael Horton. Também é um livro fantástico, que é sobre a importância do ordinário, do comum, na vida cristã, né? Então, fica aí uma outra indicação de livro, muito bom. Mas o ponto aqui é que Deus nos alcança onde nós estamos, com os rituais capazes de mudar os nossos amores. O culto da igreja, então, é o coração do discipulado. A formação cristã é um projeto que abrange a vida inteira. Okay? De fato, cada liturgia do dia a dia, isso contribui e Deus nos alcança. E nós somos formados como discípulos de Cristo.
Mas também, e sobretudo, essa transformação cristã acontece e é irradiada pela vida do culto na igreja. Então, eu vou ler de novo, agora na íntegra, uma citação que o autor faz. Sim, a formação cristã é um projeto que abrange a vida por inteiro, de segunda a sábado, semana após semana. Mas a formação cristã é irradiada pela vida de culto da igreja, reunida em torno da palavra e da mesa, e é por ela nutrida. Então ele está dizendo, nós aprendemos a ser cristãos em cada prática, liturgia, ritmo diário da nossa vida de segunda a sábado. Mas no domingo, quando o povo de Deus se reúne, a prática litúrgica do povo de Deus em torno da palavra, em torno dos sacramentos, irradia poder, irradia luz, para que todo o resto da nossa vida seja impactado por esse momento. Ele está dizendo que o momento do culto ele é importante para além dele mesmo. Quer ver uma outra metáfora interessante com, de novo, exercício físico? Sabia que quando você faz um exercício físico intenso, seja de musculação ou corrida, quando a corrida te leva ao batimento cardíaco muito elevado, você gera uma reação no seu corpo que você continua queimando calorias por horas e, dependendo do exercício, até dias depois que você terminou de fazer exercício. A gente tem uma mentalidade que, enquanto eu estou ali fazendo exercício, eu estou queimando calorias. Mas, na verdade, quando o exercício é intenso, você continua gerando queima de calorias após você terminar o exercício físico. Trazendo isso para nós. O culto é um elemento tão importante na formação cristã que nós continuamos sentindo os seus benefícios mesmo após o culto ter acabado. Esse é o ponto. O culto irradia transformação e luz que nos acompanha durante a semana. Quando nós, na verdade, saímos por essas portas após um término de culto, nós não estamos simplesmente saindo, nós estamos sendo enviados pela palavra, nós estamos sendo enviados pelo Espírito, irradiados por toda a graça que nós recebemos, que todo o alimento que nós recebemos, para viver uma semana ainda mais nutridos, para participarmos das liturgias e rituais que também formarão os nossos amores. Mas o culto ocupa um papel fundamental. Não é como outras liturgias. Deus estabeleceu o domingo para ser esse dia nutritivo, especial, que a igreja se reúne, que nos capacita, que nos move durante a semana a uma visão de reino, a lembrar que nós não somos daqui, a lembrar que nós vivemos no já e no ainda não, a lembrarmos que Deus está presente no momento oculto do dia a dia, do presente. A vida cristã é uma prática de muitas práticas. As práticas de orar, cantar, pregar, ofertar, batizar, participar da comunhão, são as canoas, são os carros e são os helicópteros que Deus está enviando graciosamente para nós, a fim de nos salvar. Essas coisas comuns, meus irmãos, da vida cristã, são os meios que Deus tem utilizado e que escolheu utilizar para a nossa transformação. Não são as grandes coisas. Ele nos alcança onde estamos, como criaturas de hábitos, convidando-nos para uma comunidade de práticas que formam o corpo do seu Filho. É isso que Deus está fazendo conosco. E, portanto, a liturgia é o modo como aprendemos a nos revestir de Cristo, a fazer parte do seu corpo e a fazer com que as belezas, os atributos de Cristo também sejam compartilhados conosco. Nós aprendemos a
a ser cada vez mais parecidos com Ele, e isso acontece por meio das liturgias cristãs. Antes de entrar no próximo tópico, dentro desse capítulo ainda, alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição a fazer sobre aquilo que nós vimos até aqui? Pode falar. Pastor, só com relação à comunidade, há algum tempo atrás eu li uma ilustração muito interessante. A ilustração serve bem para enfatizar o ensino. Todos nós gostamos de churrasco, né? E a churrasqueira está ali acesa, os carvão tudo juntinho aceso. Aquele carvãozinho cai fora, apaga. É importante estar sempre junto em comunidade para se manter aceso. Com certeza, com certeza. Quando a gente faz parte de comunidades, a gente já falou bastante sobre isso na aula passada, né? A gente é inflamado, né? Para usar a ilustração do fogo, a gente é inflamado. Quando a gente tenta viver uma vida sozinho, por isso que não dá para a gente mudar sozinho, por isso que a mudança é um processo comunitário. A vida cristã, ela é comunitária. Tem assisti esses dias, de novo, uma série muito boa, chamada Anéis de Poder. E aí, no finalzinho da série, tem um diálogo interessante que os personagens falaram assim, a jornada... Porque assim, ele ia fazer uma viagem, e aí uma outra personagem decidiu fazer junto. Uma viagem que eles não sabiam que eles poderiam esperar pela frente. E ele fala assim, a jornada pode ser feita sozinha, mas a aventura se faz em conjunto. Querendo demonstrar que assim, aquilo que é mais importante na vida, as grandes experiências da vida, nós participamos conjuntamente. Nós aprendemos conjuntamente, nós desenvolvemos conjuntamente. Então, de fato, essa é uma realidade. Ainda nesse mesmo capítulo, ele agora vai falar sobre, mais especificamente do culto, refletindo sobre quem está atuando quando nós estamos cultuando. E ele fala que, defende a tese que nós temos uma péssima percepção sobre isso. Nós temos uma péssima percepção do que acontece de fato no culto. A definição prática de adoração, ela é muito reducionista, muito estreita, segundo a visão que ele está definindo aqui. Quando ouvimos a palavra adoração, por exemplo, nós, 90%, provavelmente pensamos em música ou na parte do louvor que antecede o sermão. Louvor para a gente é isso. Talvez você fechar o olho e pensar em louvor, você imagina alguém com as duas mãos levantadas assim. Quando, na verdade, na mentalidade de um judeu, louvor, a palavra louvor para eles, ou adoração, era você estar curvado com o rosto no chão, com os braços estendidos, ou seja, em completa rendição a alguém. Mas ok. Mas o ponto que ele está dizendo é, ou a gente descamba por uma ideia passiva de culto, que eu venho para assistir a alguma coisa que está sendo feita por alguém aqui na frente, e quem está fazendo alguma coisa nesse cenário é quem está aqui na frente. Ou eu venho para uma ideia ativa de culto, que quem está atuando em todo momento sou eu. E às vezes desconectado com a comunidade. Isso se reflete quando falamos frases erradas como eu não vou para a igreja por causa dos irmãos, eu vou para a igreja por causa de Deus. Eu entendo que as pessoas querem dizer com isso, mas está errado de qualquer jeito. Porque se fosse por causa de Deus, ficava no seu quarto, porque ele está lá. Ele não está nessas 4 paredes aqui. Está lá no seu quarto também. Você vem para a igreja, e a igreja não é um local, é uma reunião, mas você vem para a reunião dos santos, porque Deus está presente aqui e porque os seus irmãos estão presentes aqui. Porque senão você podia ficar no seu quarto. Então, é errado uma visão, ainda que ativa do culto de Deus, eu estou prestando o meu culto, a gente diz. Não, nós estamos prestando o nosso culto. Não é o seu, o meu, o outro. Não, o nosso. Ninguém presta culto sozinho.
culto é um momento comunitário. Estamos prestando o nosso culto a Deus. Por isso que eu tenho enfatizado que as orações, quando feitas em comunidade, devem usar o nós. Deus, nós estamos te adorando, nós estamos confessando, nós estamos te agradecendo. Porque quando você ora em comunidade, dizendo, Deus, eu te agradeço, você está fazendo sozinho. Nós estamos fazendo... Na música é um pouco mais difícil, mas nós temos prezado por, na medida do possível, mudar músicas que usem o eu. Porque nós estamos contando em comunidade, nós. Ainda que seja o eu ainda tendo... Faz tempo que eu não relembro isso, mas eu vou voltar a relembrar a igreja. De que ainda que cantemos eu, estamos cantando eu como corpo de Cristo, não como indivíduo isolado. Não é pecado você cantar a música eu na igreja, mas desde que você tenha consciência de que não é você que está cantando, mas o corpo de Cristo cantando junto. O corpo de Cristo participando da ceia junto. O corpo de Cristo ouvindo a palavra junto. Então, o culto não deve ser meramente ativo, mas ativo em comunidade. E a falta da percepção disso prejudica em muito a própria liturgia do culto, que tende a mudar os nossos amores. Então, olha só como funciona. A gente é influenciado por individualismo, por conta das nossas liturgias seculares que participamos sem nos dar conta. Nós aprendemos a ser individualistas e nós carregamos esse individualismo para o culto, para a experiência comunitária. E isso prejudica, por sua vez, a própria liturgia cristã. Um outro caso que eu já falei em aulas passadas é nós aprendemos a ser individualistas e aí quando nós chegamos em momentos da vida comunitária que devemos prestar contas uns para os outros, que devemos exigir contas uns dos outros, que devemos exortar uns aos outros, a gente diz, é pessoal demais. Pessoal demais? Deus nos chamou para isso, para esse envolvimento comunitário. Mas, infelizmente, as nossas liturgias seculares estão nos formando mais do que as nossas liturgias cristãs. E por isso aprendemos a ser individualistas e estranhamos elementos comunitários do culto, por exemplo. Mas voltando. Então, tem vários tipos de erro na liturgia cristã. Ou podemos achar que o culto acontece aqui na frente. Então, o único ativo é o pastor e as pessoas que tocam. Ou podemos achar que nós somos os únicos ativos, eu como indivíduo e não como comunidade. E até mesmo um erro de achar que os únicos ativos são a comunidade. Esse é o ponto. No culto, há um diálogo. É claro que o culto sempre começa com uma convocação. Deus nos convoca para o culto. É sempre uma iniciativa divina o culto. Mas há uma resposta nossa ao culto. Portanto, o culto envolve um elemento ativo de que nós, como comunidade, estamos, não o pastor, como comunidade, estamos cultuando a Deus. Estamos rendendo graças, estamos orando, estamos fazendo coisas. Mas Deus está agindo no culto por meio dos elementos. Então, o culto é essa mistura entre Deus estar atuando e nós estamos atuando. É uma dança. É um diálogo em que há um chamado e resposta. Um chamado e resposta. Por isso que a gente começa o culto lendo a palavra, um chamado de Deus para o culto. A gente responde com adoração por meio de oração. Depois a gente é chamado por Deus novamente, a gente ouve a voz dele em textos que apontam para a nossa necessidade de confissão de pecados. E a gente responde com oração, confessando os nossos pecados e agradecendo o seu perdão. A gente responde ainda por meio das canções, a nossa gratidão, o nosso deleite nele, a nossa vontade de adorá-lo. E depois a gente novamente escuta a voz dele por meio da exposição da palavra. E nós somos enviados após o culto ativamente a praticar tudo aquilo durante a semana. Ou seja, o culto é esse diálogo em que nós somos ativos e Deus é ativo. E o Espírito Santo trabalha por meio dessa atividade, dessa dança litúrgica que acontece.
Então, Deus é tanto o sujeito da nossa adoração, quanto Ele é o objeto da nossa adoração. A adoração é sobre Deus, mas ela também é para Deus. Seguindo aquela linha que Paulo fala lá em Romanos 11, que todas as coisas vêm de Deus, existem por meio de Deus e voltam para Deus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. No culto, funciona da mesma forma. Ele é o objeto da nossa adoração, é a Ele que nós estamos adorando, mas Ele é o sujeito da nossa adoração, Ele que nos convoca, Ele que nos leva, Ele que nos dirige à adoração. Então o culto é sobre Deus do começo ao fim. É o que Deus está fazendo do começo ao fim. Afirmar que Deus é tanto o sujeito quanto o objeto significa enfatizar que o Deus bíblico tanto recebe a adoração como é o agente da adoração. O culto é para Deus e por Deus. Deus age no culto por meio da palavra e por meio dos sacramentos, no final das contas, para que a sua glória seja manifesta sobre nós, em nós e através de nós. A liturgia, conforme os reformadores compreendiam e praticavam, consiste em Deus agindo e nós reagindo por meio da obra do seu Espírito. O culto é uma ação de Deus e uma reação nossa. E como isso muda as coisas. Como isso muda até a maneira como nós temos expectativa em relação ao culto. Então nós queremos vir para receber algo de Deus. Sermos alimentados por Ele, nutridos por Ele, porque Deus está ativo no culto. Mas nós queremos responder a Deus. Então há sempre esse elemento ativo e passivo no culto que deve ser observado. Não passivo no sentido de que o culto está aqui e eu vim para assistir. Não, nunca essa passividade. Mas passivo no sentido de que Deus está fazendo algo e embora eu seja chamado a responder, é Deus que me convocou, é Deus que está fazendo, eu preciso ser nutrido e alimentado por Ele. É essa mistura de ativo e passivo que nós precisamos no culto e não no sentido de que o culto acontece na frente e eu vim aqui para assistir. Não tem esse negócio de assistir culto, tem esse negócio de cultuar ativamente e receber de Deus aquilo que Deus prometeu fazer por meio da adoração. Então a liturgia é o encontro entre Deus e o seu povo, o encontro onde as duas partes atuam, mas na qual Deus inicia a ação e nós respondemos. Portanto, quando adoramos a Deus de acordo com a sua palavra, Ele age no culto da igreja. O culto da igreja é mais uma questão de atividade divina do que criatividade humana. Então, se nós entendemos que o culto é só ativo da nossa parte, então nós vamos querer usar toda a nossa criatividade para tentar alcançar Deus de um modo diferente. Esse é o ponto dele. Mas se Deus estabeleceu os elementos do culto, se nós não precisamos usar criatividade para tentar alcançar a atenção de Deus, mas se Deus estabeleceu os elementos para que Ele nos sirva, enquanto nós respondemos aquilo que Deus nos convocou para fazer, então eu posso participar das coisas que são as mesmas todo domingo e estar bem com isso. Porque Deus não quer ver nenhum espetáculo. Deus mesmo estabeleceu a ordinariedade do culto, da liturgia, porque por meio dessa ordinariedade, por meio dessa repetição, é que nós aprendemos a amá-lo. Entendeu o ponto aqui? O ponto aqui é, se a gente está sempre preocupado com o extraordinário, se a gente está sempre preocupado em fazer coisas espetaculares, usar toda a nossa criatividade, a gente está perdendo de que nós estamos sendo servidos no culto. E de que parte da transformação que é esperada por nós acontece por meio de fazer aquilo que é simples, aquilo que é ordinário, aquilo que Deus mandou na sua palavra. Porque embora Deus seja o objeto de adoração, é Ele que está atuando em nossas vidas por meio do culto. Deus é o primeiro e principal protagonista do culto. E não se trata de passividade da nossa parte, nos transformando em mera audiência de Deus, mas sim de uma forma de
resposta ativa da nossa parte. A ênfase da ação de Deus no culto inclui um cenário de interação graciosa entre Deus e o seu povo. Uma forma litúrgica de chamado-resposta, de graça que nós recebemos e de gratidão com a qual nós respondemos. Graça que recebemos, gratidão que respondemos. Então é essa dança litúrgica que nós participamos. O culto, no final, é uma ação de Deus que tem um movimento de cima para baixo. O culto sempre começa de cima para baixo. Mas existe um movimento de baixo para cima da nossa resposta em adoração a Deus. Então o culto começa de cima para baixo, Deus nos convoca, mas nós respondemos de acordo com a sua palavra, respondemos na mediação do seu Espírito, do seu Filho, em direção a Ele de volta. Isso é um culto cristão. De forma que os nossos padrões atuais de adoração contemporânea efetivamente fazem de nós os únicos atores do culto. Então ele está criticando isso, né? A nossa adoração comunitária, em que nós somos os atores do culto, é uma visão errada. Tá? Porque nós estamos deixando de valorizar a primazia da ação de Deus na adoração. Precisamos reconhecer que a própria forma das nossas canções, as estruturas gramaticais, podem implicitamente dizer e nos ensinar algo sobre quem nós acreditamos ser ativo no culto. Por exemplo, quando os nossos hinos atribuem atos de adoração a nós, super enfatizando questões como estou aqui para adorar, estou aqui para me curvar, estou aqui para fazer algo. Quando as nossas músicas se limitam apenas a expressar os nossos desejos de fazer alguma coisa para Deus, a adoração é compreendida como uma expressão da vontade humana, que na verdade nada mais é do que um esforço por autoafirmação. Já falei isso outras vezes. Às vezes eu tenho a impressão que certas músicas que nós cantamos, que Deus se sente privilegiado de ter a nós como adoradores. Porque as músicas estão falando sobre nós. Sobre quanto nós queremos adorar, sobre quanto nós queremos fazer alguma coisa. Mas não é sobre isso. É sobre quem Deus é, o que Ele fez. Eu já falei há um tempo atrás que existem salmos, sim, salmos de adoração a Deus, que o autor dos salmos fala da vontade dele em adorá-lo, de servi-lo, de fazer alguma coisa. Só que o ponto desses salmos, a diferença do que muitas vezes nós cantamos para os salmos bíblicos que falam de desejo em adorar a Deus ou alguma coisa, quando ele fala isso, não é porque ele está querendo se achar ou fazer uma autoafirmação de como Deus é privilegiado de tê-lo como adorador, mas porque ele está sempre conectando a sua iniciativa em adoração com algo em Deus, ou que Deus fez. Eu te louvo porque os teus feitos são maravilhosos. Ou seja, a minha resposta de louvor nada mais é do que uma consequência dos teus feitos, dos teus atributos. Ou seja, a adoração é para Deus, não para mim. Eu só estou dando uma resposta adequada aos teus feitos. Mas quando a música inteira que nós cantamos é sobre aquilo que nós fazemos, a gente está falando, Deus, o Senhor é muito privilegiado de me ter como adorador. E não é essa a verdade. Nós somos privilegiados de tê-lo como objeto da nossa adoração. E a gente inverte as coisas. Então, todas essas coisas que parece que o pastor é chato demais, que ele está batendo em teclas muito minuciosas, que não vão fazer diferença, fazem diferença. Esses detalhes litúrgicos fazem toda a diferença. Mesmo que nós não percebamos conscientemente. Ok, irmãos. Só deixa eu terminar essa parte aqui e a gente já encerra. E se é assim que pensamos na adoração, então a afirmação de que ela é um coração do discipulado parece estranha. Se tudo que nós pensamos de adoração é o que nós fazemos, então parece meio estranho dizer que isso é discipulado. Contudo, se recuperarmos a percepção da primazia da ação de Deus na adoração, então poderemos compreender melhor por que a adoração é o centro do discipulado. Deveríamos nos aproximar do santuário com um conjunto diferente de expectativas, de que nós seremos alcançados e refeitos por um Senhor vivo e ativo no culto.
Tarefa de casa. Estamos num domingo. Quando você vier a este local no qual a igreja se reúne, lembre que, neste momento, você deve ansiar, ter expectativa de um Deus ativo que faz coisas por meio do culto e ter uma expectativa de responder a esse chamado de Deus, de tal forma que isso forme os nossos amores. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos rituais e liturgias que o Senhor nos inseriu, obrigado pelo corpo de Cristo, essa comunidade na qual nós crescemos em semelhança de Jesus. Ajuda-nos neste dia a encontrá-lo, oculto no momento presente. Ajude-nos a percebê-lo no ordinário, no comum, seja das nossas liturgias semanais, seja na nossa liturgia dominical. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.